Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Revoluciona RH, onde a gente não só revoluciona, mas revoluciona, entendeu? Sacou, né? Pessoal, meu nome é Richard Show e eu estou aqui com meu sócio. Quem é esse cara? Quem é você? Faz o Vamos seguinte, lá. eu não vou te apresentar. Eu sou o CEO da Revo, meu sócio é... Nilson Figueiredo, Muito boa bom. noite para todo mundo. Sócio e diretor de operações da Revo e nascido em 1983. Ih, Não, tô nossa, brincando. nossa. Não vou fazer isso não. Calma, pessoal, calma. Não vou contar minha história assim não. Tudo começou Tudo numa começou noite de inverno em e 1980. Era chuvosa. ó que a gente vai falar aqui de engajamento. Esse é o jeito de não engajar, né? Exatamente. Começamos mostrando sobre o que não O fazer, que né? não fazer. E Richard, o que a gente aprontou aí em San Diego? Conta aí. Pois é, né? Saímos do Brasil para ir para Califórnia É. para poder participar do maior congresso de treinamento do mundo. Antes até de falar do congresso, deixa eu te perguntar. Você já esteve na Califórnia ou foi a primeira vez? Eu já tive na Califórnia, mas em San Diego especificamente foi a Foi a primeira primeira vez. vez? Foi a primeira vez, assim. Eu fui para o Vale do Silício, no norte, né? Centro-norte. Tenho vontade, inclusive. E também a mais San Diego foi a primeira vez. Pena que não deu para fugir para baixo ali, para Tijuana, no México. Pois é. Para quem não sabe, San Diego é fronteira praticamente com o México ali. Acho que Sim. quantos minutos a gente já estava na fronteira? Coisa de... Assim, a fronteira é um muro. É um muro. Então, É mas muito assim, a próximo. cidade é 10 minutos do México, 15 minutos do México. É É. muito próximo. Ó, mas não fomos para Tijuana, tá? A gente Não, ficou em San Diego até mesmo. porque a gente tinha que trabalhar, É, era uma né? missão. A gente estava numa missão ali. Mas a cidade de San Diego me surpreendeu bastante. Eu não sei você. Não, eu gostei muito. Gostei. E me surpreendeu também porque, eu não sei, eu esperava uma coisa. A infra é muito organizada, Sim. tudo muito assim, organizadinho, mas a gente não viu o trânsito, né? Não tinha trânsito. É, No centro, né? Porque é, Califórnia, em volta, tudo tem trânsito, mas é, a cidade é organizada, bonitinha, né? Tudo é, funciona. E eu é. esperava uma cidade, sei lá, um pouco mais antiga, achei tudo moderno, Bem legal, né? bem legal. E também a parte de turismo me surpreendeu bastante. Antes de a gente falar do evento, tem que falar da cidade, né? Para É, vocês conhecerem a experiência completa. Mas com assim, certeza. eu adorei, não sei o que você achou do USS Midway. O que é isso? É Pois submarino ou é. é porta-avião? É um porta-avião, e a gente foi num museu, na verdade é um porta-aviões real. É, Ele foi usado, né? Serviu 47 anos o exército, quer foi, dizer, a Marinha Americana, foi na Segunda Guerra Mundial, foi fundamental para salvar as ilhas de Midway. as Ilhas de Teve a Midway. Batalha de Midway. Até É, um bom filme, eu lembro desse filme. é. E o que aconteceu, pessoal? Até explicando, né? A gente Ah, estava lá na missão internacional, os 4 eventos, foram 4 dias de evento, sim. e só que a gente teve um dia de day off antes da gente voltar, e era exatamente o dia da nossa volta para o Brasil. Só que o voo era à O noite, voo era à então a gente noite, a gente tinha. falou, vamos fazer alguma coisa aqui. Aí o Richard teve uma excelente ideia de perguntar para o chat GPT, né? Que a Ah, gente vai falar eu, disso. eu botei lá, ChatGPT, me monta um roteiro de um dia De em um San dia em San Diego. Diego. E aí o que veio ali, acho que o primeiro Foi era assim, você 7 da manhã, café da manhã, 8 da manhã, vai pro lugar tal, vai para o lugar 10 tal. e meia, meio-dia, tal. E seguimos certinho, deu certo, né? E aí, o que foi altamente recomendado foi a visita a esse porta-aviões, que é um museu, virou museu, né? Então, um porta-aviões aposentado que virou museu, e é muito legal você participar dessa experiência, porque você entra de fato no que é a vivência ali dos soldados americanos, o que é o porta-avião, a escala que é aquilo. Por exemplo, eu e o Richard, a gente tirou 2 horas para andar dentro do porta-avião e não deu tempo de ver tudo, né? Dentro de navio, né? É, Você pensa que é uma lancha, mas não, é um prédio. Mas esse não foi o destaque do evento e também é. não foi a TD. Sabe qual foi o destaque? Qual foi o destaque? Wanna rock and A roll. bateria. Você na bateria. Nossa, pessoal, você não vai acreditar aqui que o Nilson fez. A gente foi para um piano bar. Você conta ou eu conto? Não, deixa eu contextualizar e você fala como. Tá bom. Fomos para o piano bar, cheio de americano, levamos a delegação brasileira. Também era no mesmo dia do day off. Não, desculpa, no dia anterior, na No noite dia anterior, foi a última noite. E falaram assim pra gente, o que a gente faz aqui antes da gente voltar? Pessoal, vocês precisam ir num show
que é um duelo de pianos. Sim. Então imagina assim, um piano de costas um pro outro, né? E dois pianistas assim tocando um contra o outro. E todo mundo pedindo música, né? Música, e os dois pianistas, eram 3 pianistas, eles se revezavam, né? Então sempre um ficava descansando, mas eram 2 pianistas ali trocando. Foram 3 horas de show. 3 horas de show. Eu quase pedi evidências, mas os caras são americanos, né? Vai que não conhece. Bom, tinha 35 brasileiros, eles iam adorar nesse dia do show aí, do duelo de pianistas. Só que era lotado de americano. Aí o Nilson fala, o que você fez? Eu só lembro o Nilson lá tocando Metallica, né? Na bateria. Pessoal, o que acontece, né? Então, vamos lá, já que você trouxe o assunto... Vamos lá que a gente tem que falar de ATD. Falar da ATD, mas o pessoal, a gente estava em 30 e poucos brasileiros da delegação brasileira nesse show de pianistas e todo mundo pedindo música. Uma bela hora, alguém pediu, não foi a gente, alguém pediu um AC/DC lá, e aí 2 pianistas, um foi pro baixo, outro foi pra bateria, enquanto o outro segurava lá na base. Eu falei, bom, já tem bateria aqui. E digamos assim, a gente estava bebendo com a delegação, aí acho que o Richard comentou, o Nilson toca bateria, tem que ver ele tocando bateria. Todo mundo falou assim, quero ver você subir lá e tocar. Aí assim, né, me deram um desafio. Eu falei, bom, vamos lá, né, não sei se eles vão deixar, né, aí a gente perguntou pra garçonete, ela falou, se for uma ocasião especial, se for alguma coisa assim, né, e o pessoal sempre coloca, nos Estados Unidos é comum ter tip, né, você colocar uma gorjeta para poder pedir uma música. Então o pessoal da delegação, não, eu ponho $10, começamos com $10, mas se bobeasse, se a gente passasse ali o chapéu ia subir. $20, $30, e eu tinha que inventar uma ocasião. O que eu falei? Pessoal, não precisa repetir isso, tá? Mas eu disse que era meu aniversário, não sendo. Bom, 15 minutos se passaram, daqui a pouco eles me chamam, falam assim, tem um brasileiro aqui, é o aniversário dele, vai fazer uma jam com a gente, normalmente a gente não deixa ninguém tocar os instrumentos, mas cadê ele aí? Vem cá, o Nilson aí. Aí me chamaram, eu falei, bom, agora eu vou ter que tocar mesmo. Agora, não sei se vai dar pra... Aqui, esse aqui é o Nilson. Olha isso. Não vai dar pra ver, mas... Cara... rock and roll na veia. Eu acho que o legal disso foi a delegação que estava lá com a gente. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Acho que nem eu, na verdade, nem eu esperava que isso fosse acontecer. Mas fica uma história para contar para os netos aí depois, né? Muito legal, muito legal. Agora, falando um pouquinho do evento, teve outra coisa que foi bem memorável. A gente fez a nossa happy hour da Revo, né? A gente pegou o happy hour da delegação brasileira no primeiro dia do evento, terminou com o happy hour nosso a Revo chamou toda a delegação, tinha 70 pessoas, para um happy hour exclusivo para a delegação. E aí foi bem legal, porque a gente primeiro conseguiu conhecer todo mundo, e além disso, a gente também conseguiu fazer o networking, né? Trocar ideias, e confesso que assim, vamos lá, pessoal, somos empreendedores aqui. Você está na Califórnia, ter uma sala fechada com a logo da empresa e um monte de gente lá dá um certo orgulho de uma empresa brasileira promover um evento nos Estados Unidos, em né? San Diego. Essa aí também é mais uma para nossa história. Mas vamos lá, vamos começar aqui. A gente tem um esquenta aí, já que falamos de banda, de turismo, Califórnia, etc. Vamos falar antes. Tem algumas pessoas que não conhecem a Revo, então vale a pena a gente começar só apresentando quem é a Revo. A Revo é uma empresa, uma das maiores empresas de educação corporativa do país. Então, trabalhamos na área de educação digital, presencial e híbrida. A gente desenvolve, primeiro, plataformas de aprendizagem, então uma empresa precisando de um LMS. A gente tem um catálogo, um dos maiores catálogos de webséries e cursos do Brasil. Também temos a Escola Revo com vários programas na área de liderança, vendas, saúde mental, assédio e vários outros temas. Também temos fábrica de conteúdo, uma das maiores fábricas do país, com mais de 150 pessoas na fábrica. E também temos a nossa área de consultoria, que é a Learning Experience. Então, isso aí é um geral aí da Revo. Acho que resumindo assim, tudo que focando em experiência de aprendizagem, seja ela qual for, desde a tecnologia até a construção de conteúdo, pode contar com a gente, né? Exatamente. Então, essa é a Revo. Vale a pena agora a gente falar um pouquinho do evento. Nilson, muita gente aqui não sabe o que é ATD. Você explica o que é ATD? ATD, me ajuda no acrônimo, Association of Talent Development, acho que é isso, associação? Eu acho que é. Desenvolvimento de talentos? Ou treinamento e desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento. Não, desenvolvimento de talentos. E eu fiquei impressionado
com a estrutura que eles fizeram em San Diego. Então imagina o seguinte, uma convenção até onde eu peguei o número 9.000 pessoas, 9.000. 9.000 pessoas nessa Impressionante convenção. caber isso no Caber lugar, 9.000 né? pessoas, né? E vocês não sabem o que que é o planejamento prévio para participar da ATD, no sentido de você baixa um aplicativo do evento Sim, e esse aplicativo ele te ajuda a fazer a sua programação. Por quê? São em torno de 25 palestras ao mesmo tempo, sim. simultaneamente. Então imagina você, se você não souber, né? Até foi a gente sempre escuta, né? O pessoal da BTD aqui, a delegação, falando, ó, se planeja, É. desenha a tua trilha, né? E marca seus favoritos para ver o que você Só, vai ver, né? só que assim, você fala de 25 palestras ao mesmo tempo. Isso, ok, é grande, mas vamos imaginar o seguinte: você tem 25 palestras ao mesmo tempo, quer dizer que você tem que ter 25 salas para 200 pessoas. Além disso, tem a plenária, que cabe 9.000 pessoas. É. Além disso, você tem a Expo, que cabem Que são todo mundo, os os stands, tudo estandes, as mais. empresas, Você tem patrocinadoras. a área de almoço, que tem que caber Uhum. mais 9.000 pessoas. É, é. Não é? Então, é uma coisa alucinante. Eu Não, nunca vi uma coisa tão é. grande Não, como essa na vida. e o curioso, né? Eu estava comentando, você baixa o aplicativo do Congresso e você também, eles te ajudam a fazer essa curadoria Montar de sua palestras, trilha. porque, por exemplo, você pode falar, eu estou interessado em ver os experts de liderança, por exemplo. Aí ele Sim. tem uma trilha sugerida em quais É, palestras você tem que estar de liderança. Ah, o meu interesse é mais tecnologia, tinha trilha tecnologia. tecnologia. Meu interesse é experiência de aprendizagem e tem a trilha lá. Então, a gente fez essa programação, tive que me dividir com o Richard, vai para outro lado, eu vou para É, a esse. gente A se gente dividia. se dividia para ver as palestras. E uma coisa curiosa, você tem que saber até onde é a posição da palestra, porque às vezes andar de É uma palestra verdade. até outra pode levar 15 a 20 15 a minutos 20 de minutos. caminhada, É, de tão né, grande de que o tão lugar é. grande que é o evento. Então, assim, às vezes você tem que planejar também, até assim, será que essa palestra é próxima É. da seguinte, né? E, Então, e uma coisa que eu queria explorar um pouco aqui, a gente falar dos keynotes. Eu estou aqui pegando meu celular uhum. para ver as notas aqui do keynote, tá, pessoal? Não estou no WhatsApp, então não me mandem mensagem. Eu estava vendo aqui o principal keynote foi o Adam Grant. O Adam Grant, ele foi o primeiro, né? Quem Foi o abriu ali, primeiro, abriu o evento. abriu o evento e para quem não sabe, o Adam Grant ele é um escritor best-seller em vários livros aí, né? O mais recente dele, que também já é best-seller, é o Pense de Novo, É, Think Again, é né? o Think Again, inclusive uma leitura aí que eu já li esse livro, Obrigatório para quem não é quem da área de TD. eu achei Porque assim, o que é fantástico. interessante do Adam Grant? Ele mostra, ele ensina que você tem que aprender a pensar novamente. A gente pega Uhum, as coisas e pensa no automático, mas você tem que ter uma outra forma e ele tem formas de abordar isso. Então, é uma leitura obrigatória. uhum. E eu fiz algumas anotações aqui que ele começou a falar um pouco de segurança psicológica. E na Sim, parte de segurança psicológica, sim. eu vi o que ele falou que a, aquela famosa frase, não me traga problemas, traga soluções, Ah, verdade, ele não falou é? isso mesmo. Isso aí é o que mais mata a segurança psicológica, É, é, porque nem sempre a gente tem a solução. então, Muitas vezes a gente só sabe o problema e se as pessoas não têm liberdade para falar do problema, é, muitas vezes você acaba criando essa cultura que você não pode falar, né? E às é. vezes o líder mata o mensageiro, Mata o mensageiro e não. porque ele trouxe problema, aí ele É, é o culpado, tal, tal, tal. Mas enfim. Então, muito conteúdo legal. aham, E a gente organizou aqui em 3 grandes blocos, uhum, né, para que a gente possa passar aqui pelo conteúdo. Vamos passar um pouquinho aqui pelo primeiro bloco, uhum, que a gente estava falando sobre a cultura de aprendizagem, né? Então, é, 3 macro temas, que assim, teve, obviamente, muitos temas, mas o que chamou muita atenção da gente foram esses 3 temas aqui. O uhum. primeiro, passando por cultura de aprendizagem. Muitas e muitas palestras que davam esse enfoque, né? A importância da cultura. É legal, Richard, ver isso, porque assim, e até um orgulho também, Sim, aproveitando para elogiar a nossa equipe, porque assim, a gente percebe que, por mais que lá esteja lá o top da tendência, tá todo mundo lá, observar que é uma coisa que a gente bate, né, na tecla aí sim. há quanto tempo, né? O próprio nome Revo, né? Falando, Revolução da precisamos da aprendizagem, né? aprendizagem, cultura de aprendizagem. Então, ter visto que a gente está no caminho muito É, sincronizado com que
os grandes players globais estão falando, assim, É, pô, já me deu muito orgulho. E uma confirmação do que a gente está no caminho certo, sim. né? Um dado que me chamou muita atenção é um dado do World Economic Forum, né, o Uhum, Fórum Econômico Mundial, uhum, falando que até 2027, ou seja, daqui a 3 anos, uhum. 50% das pessoas, dos funcionários do mundo, vão precisar de reskilling. O que é reskilling, pessoal? Estou falando o seguinte: o mundo está mudando. As habilidades de hoje não são as É, habilidades de amanhã. E 50%, pega a sua empresa, pega metade dos seus funcionários, as habilidades que eles têm hoje não vão servir para em 2027. quanto tempo isso? 3 anos. 3 anos. Então, isso é uma coisa que chamou É. muita atenção quando a gente fala do tema de reskilling. Isso é uma pesquisa mundial feita em dezenas de países, né, Uhum, centenas de países, uhum, e, e aí isso chamou muita atenção a importância do que a gente faz, sim, a importância de conseguir implementar essa cultura de aprendizagem. A perfeito. gente vê muitas empresas que elas têm uma cultura que eu chamo de treinamento. O que é a cultura de treinamento? Eu sempre falo que treinamento é um remédio, como se fosse uma pílula. Você toma aquele remédio, é um conhecimento, pronto, pluguei ali, Acabou. acabou. Mas assim, a gente sabe que você está com dor de cabeça hoje, toma um remédio, dor de cabeça volta, né? E não tratar a causa, né? Exatamente. E Uhum, aí eu sempre falo que treinamento é como se você fosse para academia uma uhum. única vez e se olhasse no espelho E e se esperar achasse que resultado você é lá. o Arnold Schwarzenegger, né? Sim, sim. Mas É. não, para você conseguir de fato fazer esse reskilling acontecer, mudar comportamento, ter Uhum, resultado e de fato implantar uma forma que vai funcionar, precisa ser não através de uma cultura de treinamento, mas de uma cultura de aprendizagem, uhum, onde a aprendizagem é contínua, onde a aprendizagem é personalizada, é proativa, uhum, o colaborador se torna protagonista da sua aprendizagem, e a gente uhum, sabe que a aprendizagem hoje em dia acontece em qualquer lugar, não uhum. somente numa sala de aula, não somente numa plataforma. Então, transformar essa cultura, muito que a gente prega aqui na Revo, e obviamente a gente faz isso no nosso dia a dia, é uma das tendências que eu vi É. lá na E Califórnia. posso colocar só uma pimenta aí Claro, nessa conversa? claro. Quando a gente fala de cultura de aprendizagem, o próprio Adam Grant, ele tem uma visão muito interessante que está no livro Pense de Novo e foi parte da palestra dele, que ele falou que a habilidade que as empresas mais vão precisar no futuro é desaprender e reaprender. Então é Calma aí, quase como assim? Desaprender, eu tô tentando aprender o que você ele fala falou até de no inglês, né? desaprender. É o unlearn, né? Então, assim, ele até deu um comentário que a gente anotou, assim, engraçado, né? Assim, todo mundo separa tempo na agenda para aprender. Mas você tem tempo na agenda para desaprender, para revisitar conceitos e tal? Porque ele até falou assim, BlackBerry, Polaroid, Kodak, todos esses casos que a gente está, Blockbuster, que a gente conhece bem, ele falou de todos esses. Google agora, né? O Google, Com chat olha que GPT, recente isso, o Google, né? Google está Então eles sendo. falaram assim, essas empresas elas foram muito efetivas em aprender, mas elas falharam em revisitar, né, os modelos que elas tinham. Então, olha que interessante. E eu achei legal que ele meio que cresceu esse Sim, livro dele muito nessa coisa do pensar de novo, que é revisitar aquilo que funcionava talvez há 5, 10 anos atrás, talvez até um espaço de tempo menor. Será que ainda funciona? Então, uma habilidade quase que oculta, né? é. Capacidade que você tem de desaprender alguma coisa. Tudo bem que a gente não desaprende, mas revisitar e reaprender algo de uma maneira diferente. Então, ele falou muito nisso. E você falou de uma pesquisa, eu queria trazer uma outra também que me marcou muito esse dado, né? Uma pesquisa da McKinsey de 2022. Então, assim, esse dado é Super super, super recente. recente. Anota essa aí. E eles estavam falando do Great Resignation, né? Que é a saída lá do desligamento, né? Grande pedido Grande resignação, de resignação. resignação, não é? É, É demissão em massa. O pessoal demissão em pediu massa, demissão todo mundo por pedindo livre e desligamento. espontânea E aí eles vontade. fizeram a pesquisa das causas, né? E ganhou em primeiro lugar, com 41%, as pessoas dizendo que elas estão mudando de emprego por uma falta de progresso de carreira ou uma falta de desenvolvimento, não se sentiam que estavam se desenvolvendo naquela empresa. E olha que curioso, 41% ficou na frente de chefe ruim, Uhum, né, que é famoso, não, pedi desligamento por causa do chefe. sim. Ficou na frente de chefe ruim, ficou na frente de remuneração,
né? Então a questão não era dinheiro e ficou na frente de trabalho com propósito, que é uma coisa que o pessoal fala muito, tem que ter propósito, de fato, ajuda. Mas a questão de progresso de carreira e desenvolvimento, olha a Sim, cultura de, que é mais cultura de aprendizagem do que isso, exatamente. 41%. E complementar esse dado, eu vi um outro que 85% dos millennials Uhum, consideram que o item número um na prioridade para ele escolher um emprego, ou seja, você falou da demissão, o uhum, principal é esse, e o número um, é uhum, 85%, é o desenvolvimento e crescimento profissional. Então você vê, um bate com o outro, o cara uhum, entrando e o cara saindo. uhum. Então, Então, mostra, então acho que cultura de aprendizagem, você vê, engloba a retenção dos seus sim, colaboradores, como a visão do Adam Grant, engloba até a sobrevivência da uhum, empresa, né, nesse mundo de negócio, porque ele falou muito disso, né, as empresas que não souberam revisitar, reaprender. Então, se a cultura de aprendizagem como uma alavanca não só para o negócio continuar existindo, como os colaboradores ficarem na sua empresa, enfim, eu acho que é uma confirmação muito forte, né? e eu peguei aqui as Hum. top 10 habilidades para Ah, essa é legal. 2023. Estava vendo aqui. Uhum. Ó, quais são? Então anota aí, tá? Vai ficar gravado, vocês podem rever depois. Primeiro, pensamento analítico. Depois, pensamento crítico. Resiliência, flexibilidade e agilidade. Motivação e autoconsciência. Curiosidade e aprendizagem contínua. Então você vê, aprendizagem contínua aqui. Letramento tecnológico, confiabilidade e atenção a detalhes, empatia escutativa, liderança, influência social e controle de qualidade. Poxa, que legal, a gente tem praticamente todos esses cursos no LearningFlix. Mas Boa. eu achei interessante como essas habilidades vêm mudando, ano após ano, Uhum. não é? E isso aqui, obviamente, no começo do ano já revisitaram algumas coisas, tem muitas coisas de inteligência artificial que a gente vai falar aqui hoje. Uhum. Mas ainda na coisa de cultura de aprendizagem, eu estou vendo aqui que projeta-se que 83 milhões de empregos vão acabar por causa da inteligência artificial. 69 milhões de empregos serão criados, tá? Isso vai fazer que haja uma perda aí de emprego, redução de 14 milhões de emprego, que é 2% dos empregos mundiais vão acabar por causa das novas tecnologias. E o último dado aqui, 43% das empresas esperam automatizar processos e tarefas até 2027. Então, tudo isso traz a importância da Uhum. cultura de aprendizagem, porque novas tecnologias, tudo isso vai acontecer numa velocidade muito rápida, e para isso acontecer, a gente precisa implantar essa cultura. A gente percebe que, até para o nosso destaque, quem está assistindo a gente, né, a gente percebe que a questão é de você estar em constante aprendizado, né? Sim, Então, isso vale não só para o que a gente está falando no teu contexto enquanto empresa, enquanto área de treinamento, mas leva para a vida também, né? O pessoal fica muito medo da inteligência artificial chegando, tem uma visão aí um pouco mais pessimista, né? Mas a é, questão toda é o quanto você está se atualizando e está muito rápido, né? tá. Está A muito gente vai rápido. falar de IA hoje, tá? Tem É, IA, mas antes segura de que IA, a gente vai falar de inteligência. antes de IA, para. Antes de IA, a gente vai falar sobre engajamento. Esse Né? foi Porque a gente Uhum, está falando muito da cultura de aprendizagem, uhum, trazer aprendizagem contínua e tal. Aí a pessoa pode estar ouvindo, tá bom, eu tento, mas eu vou fazer um treinamento online, ninguém liga a câmera, ninguém faz pergunta, ninguém isso. Bota o LMS, uhum, ninguém acessa. uhum. Como que eu engajo pessoas, né? Eu acho que esse é o nosso segundo macro tema Que aí, a gente viu que a gente bastante viu lá. bastante técnicas sobre Sim, como engajar. sim. Então assim, eu me dividindo com o Richard, né? A primeira que eu trago aí nesse pilar de engajamento que eu gostei muito, eu fui na palestra do pessoal da Masterclass. Masterclass. O que é E aí, o que, que é Masterclass? Masterclass para você que está assistindo a gente? Eu não sei se você já foi impactado em algum momento no Instagram, nas redes sociais, onde tem um anúncio de um aplicativo que eles chamam celebridades. Cada celebridade ensinando o que, que ela é famosa, né? Vamos dizer Uhum. assim. Então, por exemplo, tem um chefe renomado no mundo que ele ensina a cozinhar. Você tem o Hans Zimmer que ensina você a compor música. Você tem até o Stephen Curry lá da NBA ensinando a arremessar de três, né? Então, é um aplicativo que tem cursos, né, desse tipo, onde ele tem celebridades e cada celebridade ensina ali o assunto que ela é expert, né? Mas o que que eu achei interessante deles? Qual que é o ponto aqui?
o poder do storytelling Sim. nas soluções. Então, assim, foi muito legal ver isso. A gente já prega muito isso nas nossas séries originais, A nas gente fala nossas de edutainment, né? de edutainment, né? Misturar educação e entretenimento. E aí foi uma confirmação, assim, que eu fiquei muito feliz. E você vê como a questão do cinema, das séries, né? A televisão ali está se misturando com educação, né? Eu sempre falo nisso. Você sabe por que que as pessoas adoram Netflix e odeiam treinamento online? Sabe por quê? Eu consigo imaginar, mas manda, manda aí. É simples. Netflix é legal, treinamento online é chato. Resolveu. Resolveu. E eu acho Faz que. o treinamento online ser legal, que as pessoas vão querer ver. É, Agora, uma coisa curiosa, eu estava vendo dados sobre uhum, isso. Ah, muita gente fala o seguinte: o meu colaborador, ele não entra no treinamento online porque ele está cansado de ver telas, cansado de ver conteúdo online, cansado, tá. Aí beleza, aí ele depois de todo esse cansaço, como que ele vai descansar? ele maratona 8 episódios do Casa de Papel no Exatamente. Netflix. Né? Ele se conecta mais. O brasileiro, ele gasta em média 10,2 horas no online por dia. Uhum, Ele é o público que mais consome, segundo público mais consome streaming no mundo, com uhum, 722 horas de streaming anual uhum, de conteúdo. Então, quando a gente fala sobre o colaborador não querer assistir, uhum. não, ele não quer, não é porque ele está cansado, não é porque não gosta do meio. Fala, mas a tela dele é ruim, tá? A tela é ruim, mas vive no Instagram, É, vive no Twitter, é, falando, xingando gente. Mas o fato é que seu treinamento é chato. é. Se o seu treinamento fosse legal, a gente teria confirmação que a gente pode assegurar que ele estaria acessando. Tanto que a gente faz, o que você falou das séries originais, né? A Revo tem uma linha de produto que chama de séries originais, que é literalmente criar uma série. Uhum. Então é literalmente ir lá filmar com atores, dramatização, É, usar humor, uhum, usar suspense, né? uhum. Cria como se ele estivesse vendo algo que fosse Netflix. Aí é impressionante os números, como que o Como melhoram, engajamento né? Como dispara, melhoram. não é? E você vê assim, o poder que é você pensar no roteiro, pensar em como engajar, trazer elementos ali do próprio, além do storytelling, né? Coisas que você. As séries usam isso muito bem, né? Sim, Vou citar um exemplo aqui, mas tem inúmeros que é manter o loop aberto. Então, ao final de sim. cada episódio, ao invés de você dar aquele, agora eu vou resolver a questão, não. Você mantém o loop aberto ali e agora Resolve no próximo no episódio. Pro, agora você tem que assistir o próximo episódio. Algo que a gente já aplicava nas nossas webséries, mas é interessante ver a confirmação Sim. disso. E uma coisa que eu fiquei muito curioso aí, compartilhando com o pessoal que está assistindo a gente, eles precisaram contratar alguém né, que trabalhava como um diretor de criação de séries, né, de televisão, Sim. e para trabalhar no Masterclass. Então, assim, eu É. acredito que mais cedo ou mais tarde essas coisas estão cada vez mais se unindo, né? Então você vai perceber assim, será que as áreas de treinamento vão ter que ter também algum perfil aí de alguém que cria histórias, né? É. Sabe engajar, sabe storytelling? Não É, sei, mas fiquei ali, é a fiquei. famosa frase que eu falei, mais do que eu falei na pandemia, foi a frase: filmar o teatro não é fazer cinema, filmar o presencial não é fazer AD. Então, para É, engajar, quando a gente está falando de treinamento, principalmente digital, você precisa pensar muito mais como um roteirista de de cinema cinema do do que. que um professor É, universitário, e né? se você pensar do ponto de vista só como o que normalmente uma pessoa educacional, institucional pensaria, eu tenho que passar esses tópicos aqui, eu tenho que passar a mensagem, mas como passar a mensagem está sendo tão importante porque você justamente pode ser o diferencial de engajamento. Imagina você pegar um roteiro Netflix e Uhum, ter uma pessoa lendo o roteiro com monólogo. é, Essa é a aula que a gente está passando. E é, aí tá achando, pô, ninguém engaja. Jura? Bota uma série de Netflix que é um monólogo é, e vê se as pessoas vão vão assistir, né? maratonar, É. não é? Não, e a gente percebe assim, o próprio mercado brasileiro, se você for ver as ofertas que tem na maior parte, assim, até você enquanto, né, você vai comprar algum curso online por aí, a maioria é o especialista de frente para a câmera falando, falando, Entregando falando, aula, entregando conteúdo e entregando passando conteúdo. slide no melhor caso, né? É, E assim, não é o único formato, tá longe de ser o melhor formato, é. mas assim, eu acredito, se eu fosse chutar aqui um número, totalmente empírico aqui, é 80, 90% do que você vê de curso por aí é um especialista de frente para a câmera,
entregando conteúdo. E é tudo que a gente na Revo não acredita, né? É, Por isso que a gente revoluciona a aprendizagem é, e não filma o teatro. é. E uma outra coisa que teve uma palestra que eu assisti, Nilson, de uma técnica de engajamento que eu achei bem interessante e Hum, vai muito na linha do que a gente tem aqui do Revo Impacto. uhum, Então, a gente viu empresas que criam serviços, que analisam dados e cria estratégias sobre como engajar. uhum, Então, dentro do nosso modelo aqui da Revo, a gente tem algo parecido que é bem legal, que é o seguinte, é você poder unir 3 cérebros, o analista de treinamento, o analista de dados e um designer marqueteiro. E você poder oferecer estratégias que vão desde criar peças de comunicação, que vão desde uhum, você poder fazer palestras e outras coisas para engajar pessoas. Então, eu achei muito interessante como tratar o engajamento sem ser só conteúdo, mas uhum. sim olhando para o, O entorno, o né? entorno, Uhum. não é? O pré-evento, toda a estratégia de comunicação, os teasers, o pós, né? Você fazer lives antes, rodar podcast no meio dos O que cursos, isso te lembra? Netflix, Exatamente, é. toda a Até, estratégia até o lançamento, até né? o lançamento. Então, assim, imagina o seguinte, vai sair a nova temporada, hipoteticamente aqui, do Stranger Things. Eles não vão chegar lá, ó, tá É. aqui disponível. Ninguém Manda um faz... e-mail. Manda um e-mail. Pessoal, nova série está Nova série está disponível. disponível. Não, eles aquecem o público, eles mandam o comunicado, tá vindo, né? Tem o trailer lá para dar uma degustação, e aí você já fica querendo ver, e aí eles fazem todas umas campanhas de marketing, você vê outdoor por aí com alguma pista do que vai Sim. acontecer, Tudo isso né? é engajamento. Tudo isso é engajamento. Então, É. assim, ó, pega ali, tenta modelar desse. Olha para a indústria de cinema. Olha para a indústria de Não cinema. fica olhando para a sala de aula e as universidades, até porque vamos combinar o engajamento na sala de aula. Meu Deus, melhor não falar disso, Uhum. senão vai ficar muito polêmico aqui. Então vamos para o próximo assunto. Vamos para o próximo assunto, que é a parte de inteligência não emocional, mas artificial. Artificial. Inteligência artificial. Esse é um tema bem polêmico, bem quente e um tema que a gente está ouvindo muito falar. Uhum. Afinal, Nilson, eu e Uhum. você, a gente vai perder nosso emprego pela inteligência artificial Bom, primeiro, será que é o Nilson que está aqui falando? ou é o avatar do É o Nilson? Avatar. Cuidado que A gente viu a gente muito isso. confunde isso, né? A gente viu muito isso lá e o interessante, assim, até para, falei, o pessoal tem uma visão até meio pessimista às vezes, né? Sei. Por isso que traz um assunto meio polêmico de perda de emprego e tudo mais. Mas o que eu percebi, pelo menos, não sei se você concorda comigo, mas eu vi muitas palestras que você vê a inteligência artificial muito mais como um grande potencializador da aprendizagem, sabe? Ele te Sim. ajuda, né? Muito mais como uma ferramenta, como uma aliada para te ajudar enfim, eu tô querendo saber de tal coisa, e a inteligência artificial prepara ali para você algumas sugestões, igual você brincou de Sim. usar em San Diego. Tem um dia em San Diego, o que que eu faço? E aí ela te É, ajudar. Então, assim, é como utilizar isso no contexto da aprendizagem e ela talvez, assim, você ganhar uma produtividade enorme, ao sim. invés de você ficar perdendo tempo com coisas mais operacionais do tipo, estou procurando o melhor conteúdo, ou qual que é o próximo que eu vejo, ou será que eu entendi, como é que eu confirmo isso? Então a inteligência artificial É, nessa esfera de ajuda, né? os dados aqui do Fórum Econômico Mundial mostram que 89 milhões de empregos vão desaparecer, sendo que, não, 82, sendo que 69 vão ser criados. Então, vão ser criados, ou seja, Então, não, aí entra a importância do reskilling, que a o gente falou da reskilling, cultura de é, aprendizagem, são empregos que nem existem. nem existem. Uhum, E, além disso, eu gostei muito da palavra que você falou de produtividade. uhum, Que eu tenho falado muito sobre inteligência artificial um pouco nessa linha. Se o uhum. seu padrão hoje é fazer 10, sei lá o que, por dia, o novo padrão vai ser 25, Com o suporte da com o inteligência. suporte da inteligência artificial. Uhum, Então, você falou lá do guia de turismo, né, de San Diego. Você vai falar, o guia vai morrer porque tem o chat GPT gerando a minha programação? Não, só que o guia hoje, ele atende 10 pessoas por dia e com o chat GPT e outras ferramentas que a gente vai falar aqui, ele vai poder atender 25, 30, 40 pessoas por dia e, obviamente, em vez de ter 10 guias, você vai ter 3 guias, só que sendo muito mais produtivos, provavelmente ganhando mais, provavelmente
podendo fazer coisas mais personalizadas É isso em que eu ia menos falar. tempo, O poder, não é? o poder da diferenciação, né? Porque, usando até o teu exemplo do guia, o guia que só diz para onde você deve ir, Ou montar o mesmo o roteiro, roteiro para todo mundo, não deixou, é? vai deixar de existir. Agora, o guia que entende melhor o público e sabe fazer uma coisa mais personalizada, e talvez tenha até alguma coisa mais de entretenimento na hora dele fazer ali o passeio, possivelmente essa diferenciação que vai. E não só o roteiro propriamente Sim. dito, algo que a própria inteligência artificial pode te dar, né? Então, trazendo isso para a aprendizagem, eu vejo que tem a linha de que vamos precisar ensinar sobre inteligência artificial para Uhum, o mercado. uhum, As empresas, os colaboradores vão precisar ser capacitados nisso. Essa é uma linha. Outra linha é, dentro de T&D, o que vai acontecer com inteligência artificial? E aí eu vejo o seguinte: primeiro, autoria de conteúdo. Isso vai mudar, já mudou. uhum, Assim, só não mudou para quem uhum, não está usando o ChatGPT. uhum, Mas qualquer empresa hoje, qualquer área de treinamento que vai desenvolver cursos, a uhum. autoria ficou muito mais fácil. Se você botar lá no A ChatGPT parte da pesquisa, né? as partes da pesquisa, exatamente. Uhum, Bota lá no ChatGPT, me faça uma ementa de um curso de liderança com 10 dias, com 10 semanas, um top por semana. Aí você bota lá, me escreve conteúdo do primeiro dia, do segundo dia, tá? Vai vir tudo pronto. uhum. Então, o diferencial. Agora, obviamente, Não dá para usar não aquilo dá para usar aquilo copy. copy-paste. É. Então, a capacidade de analisar informações, de análise crítica, né? Botamos aqui a principal habilidade, raciocínio crítico, Uhum, não vai ser mais a habilidade de pesquisa que é o que diferencia. Não uhum, vai ser mais a capacidade de você ter conteúdos ali à disposição, porque isso vai poder ser criado. Vai uhum. ser sua capacidade de raciocinar, fazer a Interpretar aquilo curadoria, ali que está interpretar. sendo dito pela inteligência artificial, Exatamente. saber criticar, né, e depois chegar em algum tipo de resultado, né? Então, isso é uma linha. Uhum, Outra linha vai na parte ainda de produção de conteúdo, mas muito na parte de áudio e vídeo. A, a gente viu avatares uhum, como caras de ser humano. Você olha, você fala, é um ser humano, com uma voz de um ser humano, fazendo o vídeo que você quiser, sem uhum. gravar absolutamente nada em estúdio. Você tem uma, por exemplo, ferramenta, você diz o que Você escreve, você escreve, o que tem que ser dito, que tipo de voz você quer, com que língua, que com língua, até tem uma questão até de sotaque, e sim. você adequa aquilo e você tem um vídeo pronto com uma pessoa falando. E você bota play, você não sabe que não é um ser humano. Uhum. Até você pode até usar a sua própria voz, ou uma voz de um Ou até sua locutor, própria imagem. ou sua própria imagem, e botar a Uhum, sua imagem para falar e fazer o vídeo assim. uhum, Agora, quando a gente olha para essas tecnologias, primeiro dá medo, obviamente, não é? Você não sabe mais o que é verdade, o que não é. Mas a gente percebe que isso vai mudar radicalmente a produção de conteúdo. A Revo, como sempre, revolução, né? A gente já sai na frente porque a gente tem a nossa fábrica de conteúdo em IA, então a uhum. gente já produz conteúdo com IA. E o que a gente está percebendo é uma mudança radical. Então, quando a gente vê principalmente coisas mais rápidas, né? Vamos imaginar o seguinte: você vai fazer uma videoaula e você gasta R$ 100 para videoaula. Não é que você vai parar de gastar R$ 100 na videoaula, nunca mais vai fazer videoaula com ator, com pessoa. Não, mas você vai ter um outro modelo de videoaula que custe R$ 20 e não 100, Uhum, né? Só dando números fictícios. E aí, em vez de você produzir 10 videoaulas por ano, você vai poder produzir 200 ao mesmo custo. uhum. Então, vai aumentar muito a capacidade de você produzir conteúdo barato, de qualidade, com áudio e vídeo feito 100% por inteligência artificial. Eu percebi isso. E Nilson, só para deixar claro, Uhum, isso não é 2027, isso não é 2026, nem 25, nem uhum, 24, isso é 2023. uhum. A gente já produz conteúdo. Sabe aquele rapid learning baratinho, que rapidinho que você tem que Que existia, produzir? né? Que Existia, mas não existia? vai existir daquele jeito, Isso aí vai não vai mudar. existir mais. Vai mudar. Vai vir tudo já com pessoas falando, sabe? Uhum. E você olha e fala, isso é um ser humano. Então, O que isso é assustador. mas que eu percebo assim, você falou a questão, né? Terão vídeos ainda com ator e o jeito. Vão Continua, ter. vão existir. A diferença é que agora está no controle
né, principalmente da área ali de treinamento, está preocupado em gerar conteúdo, é assim, onde eu coloco a minha energia? Sim. Né? Então, se eu tenho que produzir um grande volume de conteúdo, provavelmente você vai colocar aquele que realmente precisa É. de uma superprodução, ainda precisa de um ator, vai continuar existindo. A diferença é que às vezes você não tem nem o orçamento e nem pode esperar o tempo que uma produção desse tipo leva. Então, nessas condições, você vai poder ter a inteligência artificial te ajudando a produzir um volume muito maior num menor espaço de tempo, né? E outra coisa que também chamou atenção, né? A gente falou de inteligência artificial, falando de autoria, parte de produção de áudio e vídeo, e aí áudio e Uhum, vídeo já com legenda automático, uhum, já em qualquer idioma. Então a gente está falando aqui, poderia estar traduzindo para japonês em tempo real, usando a minha própria voz, para uhum, você ter ideia da uhum. maluquice que pode ser. Sim, sim. Então, então isso é uma outra coisa. Agora, tem uma outra parte da inteligência artificial que eu vejo que vai evoluir muito rápido, que é a parte de software. O, a inteligência artificial aprendendo com o usuário e aprendendo com o conteúdo. Uhum, Então, a gente vê muito isso acontecendo. Algumas iniciativas lá fora, ainda iniciais, não é nessa linha, uhum, mas imagina o seguinte: você poder treinar todos os conteúdos que você tem dentro do seu LMS, tudo que tem lá dentro, o seu próprio IA sabe como é, e aí, em vez da pessoa fazer um curso, ela vai listar um desafio. Por exemplo, amanhã eu tenho um desafio que eu preciso dar feedback para um colaborador. E ele vai entender quem eu sou, quais são as fraquezas, como que eu sou bom, tal. E ele vai montar uma trilha automaticamente baseado no meu perfil, conforme o desafio que eu tenho amanhã. uhum, Então, isso daí eu acho que tem uma mudança radical da forma que a gente enxerga a aprendizagem. uhum. Então, isso é uma linha que eu vi que é mais uma coisa assustadora. Sim. Outra coisa que eu vi lá, que também é bem diferente, bem legal, é a parte de poder usar a inteligência artificial para fazer role-playing. Então, sabe aqueles treinamentos de simulação de vendas, Uhum, onde tem o vendedor expert e o uhum, júnior ali? Você poder fazer role-playing. A pessoa fala com a máquina, voz natural, e finge lá. Fala, imagina que eu vou falar sobre a Revo e eu quero descrever a Revo. Olá, eu sou o Richard, sou vendedor aqui e tal. Quero te apresentar a Revo. Aí a máquina começa a fazer perguntas. E aí, em cima das minhas perguntas, ele já tem a base de dados, já tem a tomada de decisão, já sabe o que fazer e vai treinando o seu funcionário, pessoa, em cima de toda a situações, né? base de Simulações, né? conteúdo que você tem, em cima Uhum, de todo treinamento de produto, treinamento de preço, de tudo isso. O IA sabe o seu preço uhum, até. E uhum. pode falar, pô, isso está muito caro. Aí fala, não, não, mas calma aí, eu posso te dar um desconto, tá? Mas quanto, tá? E aí no final, sabe o que que ele faz? Ele dá a trilha pronta para a pessoa Trabalhar o gap dela, né? trabalhar o gap que foi Uhum. feito naquela celular. Isso Legal. aí é é, É, é. é, é isso, é Revo- revolução mesmo. É, Isso é e revolucionário. posso só trazer uma coisa curiosa, até a gente já caminhar para o fechamento desse inteligência artificial, mas tem uma coisa que eu percebi também, em cima de tudo que você falou, Até você falou que de só para falar, pessoal, quem tiver perguntas, bota no chat, tá? Pode a gente botar no vai abrir uma chat. A gente sessão vai aqui abrir uma de sessão de perguntas e Q&A. respostas, a gente vai interagir com vocês. Então manda pergunta aí, que a gente daqui a pouco checa aqui o grupo para a gente É isso responder. aí. Mas uma coisa que ninguém está falando sobre Hum. inteligência artificial, a gente está falando das tecnologias, você trouxe vários exemplos bem legais, só que o pessoal não está comentando de uma coisa, o letramento para a inteligência artificial, É a verdade. alfabetização para poder abordar a inteligência artificial. Por quê? Chega a todas essas tecnologias, assim, a gente sabe, existe o que você acredita que você sabe sobre inteligência artificial, Sim. né? Tem o que a inteligência artificial pode fazer e tem o que a gente nem sabe que a inteligência artificial já sabe. É. Enfim, e o que a gente percebe, assim, até o jeito, por exemplo, vou usar o exemplo do chat GPT, e foi uma palestra lá que abordou isso. Você colocar a pergunta ou fazer um pedido que nem você descreveu aqui, saber fazer isso também é uma nova Sim. habilidade, né? Exatamente. Fazer os prompts, Fazer né? os prompts. O prompt nada mais é que o inglês chama o jeito que você coloca o pedido ali para a Aham. inteligência artificial, né? Então, muitas vezes, assim, a inteligência artificial ela consegue fazer coisas, assim, tudo que o Richard trouxe, assim, num poder absurdo. Só que ainda depende
de quem está dizendo para ela, né? Sim. Então ainda depende de como você coloca, da forma que você trabalha. Então não adianta colocar de qualquer jeito, de qualquer forma. E principalmente eu vi lá, né? O ChatGPT ou qualquer outro melhora muito conforme você vai refinando Ele vai e aprendendo, vai né? aprendendo e vai refinando aquele pedido. Sim. Então percebe o seguinte, a habilidade também de como usar a inteligência artificial, esse letramento, alfabetização, qualquer que seja o nome que a gente queira dar aqui, de como usar a inteligência artificial ao seu favor. Então, mais uma habilidade aí para a gente ficar de olho, que se não souber, não adianta, né? É Ela vai verdade. estar lá, mas ninguém vai saber ali, de fato, como tirar o melhor dela, né? É. Agora chegando, faltam mais 10, 12 minutos para a gente chegar no fim, então vamos fazer Q&A. Pessoal, quem tiver pergunta, por favor, coloque no chat que a gente vai respondendo aqui. Posso trazer a primeira aqui, Pode Richard? Estou aqui trazer. no grupo. Então, ó, a pergunta é: muitas pessoas têm receio de fazer os cursos como séries, né? Como a Sim, gente falou aqui. E o receio é por medo que o colaborador não leve a sério ou ele não absorva nada, né? Se a gente tem alguma dica do que a gente pode dizer para esses aprovadores, né? Acho que aprovador, pelo que eu entendi aqui, é quem aprova a criação de uma solução como essa, para poder contra-argumentar a esse tipo de receio. Se não vai aprender nada, não vai absorver, porque é uma série, né? perfeito. Adorei a pergunta. Eu acho o seguinte: primeira coisa, as pessoas não vão aprender nada se elas não fizerem. Uhum. Então, se você não tiver uma técnica para engajar a pessoa, ela não vai aprender. Você gasta um dinheiro para fazer uma videoaula chata, que ninguém assiste e que ninguém aprende. Então, lamento dizer que isso é o que está acontecendo. Então, primeira coisa, tem que Já não pensar. estão levando a Já sério. não estão levando a sério, exatamente. Segunda coisa, quantos filmes que você tem que são sérios? Quantos filmes que você tem que ganham Oscar? Maioria, né? Que ganham Oscar são filmes sérios, são É, filmes é. que não necessariamente tem que ir para comédia, para humor. Então, eu acho que você consegue fazer sim. A gente já fez várias séries. A gente fez uma série, só para dar um exemplo, para uma empresa sobre NR10, eletricistas. Uhum. Você não vai brincar com De dar um conteúdo alguém como esse. levando um choque e morrendo. Uhum, uhum. Então, é pelo contrário. Quando você. Vamos só explorar um caso como esse de quando você quer ensinar alguém o que fazer e o que não fazer. Às vezes a série que você vai fazer é, por exemplo, Caçando Mitos, onde você tem mitos e você dentro da série O tem que caçar Caçadores de Mitos, né? caçadores de mitos, é. Uhum. E você tem que caçar esses mitos, O que é mito, o o que é que é mito, o verdade, que né? é verdade, tá? Então pode ir para o lado de humor, pode ir para um lado muito sério, quando você tem um conteúdo, por exemplo, que pode lidar com morte, com Uhum. acidente de trabalho, mas é uma excelente forma de você trabalhar isso daí. O fato é o seguinte, a série não é necessariamente humor, comédia, brincadeira, não. Conteúdo, Parece, eu acho que quando perguntaram isso, acho que é justamente o que você falou. Talvez ficou um tom de, tem que ser necessariamente descontraído, e não é verdade. Não é verdade. A questão é envelopar isso num storytelling. Então, assim, o conteúdo está lá, a solução está lá, né? mas a forma que você engaja, o formato e o meio que é contado essa história, o aprendizado está ali. Tanto que É, os indicadores mostram isso, né? E eu só queria adicionar, já complementando o que você falou, que também existe uma questão que é método em sim, como fazer isso, né? E também uma questão que a gente traz muito, que é como sensibilizar. é, Então, é pensar em como sensibilizar ali o colaborador. Então, essa série, né, ou o sim. nome que você queira dar, ele tem que sensibilizar o colaborador sobre que questão a gente está endereçando. Então, eu gostei do que você falou, que não precisa ter humor, não precisa ser necessariamente descontraído. Depende, o que a gente vai analisar é o público. Que público é esse que a gente está treinando e qual é o tema, E, né? e eu ia falar isso. O Uhum, público, vamos imaginar um público jovem, uhum, público de 20 a 30 anos, 35 anos de idade. Eles vivem vendo séries, uhum. sabe? Então, para o conteúdo, para que a pessoa queira fazer o conteúdo, o Uhum. curso, você tem que falar a linguagem do público. É isso. Imagina você pega um cara de terno e gravata, só cabelo branco, O diretor conteúdo. lá aparece lá com terno e gravata dando a mensagem. Ó, você tem que Exatamente. passar a fazer isso. Você tem, você não, Testa isso, vai funcionar. você não consegue É, conversar com o público. é, Então, quando a gente fala de série, como a gente já falou, não é necessariamente brincadeira, não é cômico, mas também é identificação com o público. com o público. É. Quando a gente fala de aprendizagem, a teoria de Illuris, no seu livro Como Nós Aprendemos, de 2006, Uhum, ele trata a aprendizagem como um tripé. São 3 pontos principais.
primeiro ponto é o conteúdo, tá? Segundo ponto é motivação. Então, Uhum. ninguém aprende algo sem estar motivado. E você tem dois tipos de motivações: intrínsecas, a motivação que vem de dentro, e extrínseca, a motivação que vem do ambiente de fora. Então, quando a gente fala de série, você falar o conteúdo no formato do público-alvo, você está trabalhando você está usando uma técnica extrínseca para trabalhar A a motivação. motivação intrínseca. Uhum. E o terceiro ponto tripé é a aplicabilidade daquilo no ambiente, no sócio, no ambiente sociodemográfico, No social contexto ali, né? que No ele contexto. vive. Então, quando a gente olha a série comparado com a videoaula, você traz esses 3 pontos. Você tem um conteúdo, você tem a motivação, você mostra isso aplicado dentro de um contexto De um diferente, contexto que é importante estar conectado com a realidade daquele público que você está endereçando. diferente de uma videoaula que você só traz conteúdo, você não traz motivação e você não traz o contexto. Então, usando teorias de aprendizagem para comprovar como que essa estratégia, esse método funciona. Legal. Segunda pergunta aqui. Quais vocês acreditam que são os primeiros passos para implantar IA na capacitação das equipes? Eu acho que o primeiro passo é vocês visitar nosso stand no CBTD, tá? Vai ter muita coisa de IA. Talvez nem tenha um stand lá, seja um grande holograma de inteligência artificial no stand. Não, brincadeira, não vai ser isso. Primeiro passo, eu vejo o seguinte: esquece tecnologia, esquece ferramentas, esquece isso. É sensibilizar as pessoas sobre o que vai mudar no mundo. O que vai mudar, quais são as novas competências, o que precisa fazer de reskilling, sabe? Tudo isso aí, a gente precisa conscientizar as pessoas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você tem que ter dois olhares. Um olhar para a T&D e um olhar para o público. Quando você vai falar do público, eu acho que ensinar sobre A é importante. Que até comentei do letramento, né? Exatamente, o letramento. IA vai ser diferente para cada área. Então, se você trabalha, por exemplo, num banco, está falando de análise de risco, IA é uma coisa. Quando você fala sobre, sei lá, a produtor de podcast, que tem um amigo nosso automação aqui, de processos industriais é outra exato, coisa. é outra coisa. Quando você vai falar de varejo, é outra coisa. Quando você vai falar, então você tem que entender como que esse contexto, e além disso, cada cargo, o financeiro é um tipo de IA, então cada cargo vai ter uma coisa. Então, eu acho que primeiro passo, letramento sobre IA, de letramento digital. Sensibilizar, né? O que é essa IA, o que está vindo, como é que eu uso ela como uma aliada minha, né? No contexto que eu estou conversando. Né? Isso de uma forma genérica. Depois, segundo passo, entrar em habilidades específicas sobre a aplicabilidade do IA em cada área. Em cada contexto. Isso para o colaborador, para onde fizer sentido. Agora, quando a gente olha para o T&D que não está mexendo com IA hoje, já está atrasado. Pessoal, lembra que eu falei, se você produz 10 de algo, você vai ter que produzir 25. Pois é, você mesmo que está em casa me olhando, ou no celular, onde for, se você não está trabalhando já com algum tipo de IA, seja um chat GPT para criar conteúdo, seja ferramentas de criação de vídeo, seja o que for, isso 2023 vai ser sobre isso. Só vai falar disso. Então, você precisa estar super atenado, porque a empresa vai cortar seu orçamento, vai reduzir custo, vai fazer 1 milhão de coisas. E você vai poder fazer muito mais com menos. Então, olhando para o contexto IA, pesquisando e aprendendo. Nilson, eu acho que isso não está no roteiro, o pessoal do marketing vai me matar agora, mas eu acho que a gente podia pensar em lançar algum tipo de curso de IA para as empresas, né? Agora, né? Porque estão perguntando, o pessoal é interessado, eu gostei dessa ideia aí. O pessoal do marketing está de cabelo em pé, assim, fala, nossa, é para o CBTD? Calma, a gente conversa. Mas eu acho que é uma boa ideia até porque, como a gente está falando muito sobre isso, não é nem falando, nós estamos criando. Pessoal, só para você ter ideia, para o CBTD, a gente vai vir com novas soluções de IA para treinamento e desenvolvimento. Não só a criação de conteúdo que a gente já tem, né, a fábrica de IA, tudo mais, mas está falando de soluções de software. Ter ferramentas de IA integrado com LMS. Que suporta a sua aprendizagem. Que suporta a aprendizagem. Ferramentas de IA que vão suportar a aprendizagem integrado com o WhatsApp, integrado com várias coisas. Então, e tudo falando via áudio, tal, tudo em português, sabe? Tudo
já treinado com os conteúdos do LearningFlix. Então, é uma revolução que vocês vão ver no nosso stand no CBTD. Realmente, Fica o coisa de convite, outro né? Fica o mundo. convite para quem É. tá nos assistindo aqui. Bom, E posso trazer a próxima? tem mais uma? Tem mais uma. Maravilha. Com o Vamos lá. surgimento do chat GPT e essa evolução da IA, e aquele mundo metaverso, ficou de lado? Meta quem? Meta quem? A meta, eu bati a meta esse mês. Você já bateu a meta? Pois é, meta... Que, ó, nossa, eu fiquei morrendo de pena. Lá na ATD, Nilson, eu vi uma história, eles estavam contando uma empresa que comprou ano passado, com tudo virando Nossa, eu metaverso. sei que você vai trazer. Aham, aham. Eles compraram 600 óculos Óculos de realidade de virtual. realidade virtual. O do mais caro, gastando $2.500 cada óculos. E final do ano tiveram que jogar tudo fora. Venderam, né? Entregaram para Sim, escolas e tal, sim. porque não era isso. Aí não sei se meu amigo Luiz da Unimed, Seguros Unimed, vai estar me ouvindo. Lembra o nosso call que a gente teve exatamente um ano atrás? O Luiz me ligou, exatamente não, foi em fevereiro do ano passado, eu não esqueço. Ele me ligou falando o seguinte: Richard, esse metaverso aí, eu preciso me preocupar com isso, preciso migrar tudo para o metaverso, porque assim, todo mundo só fala de metaverso, o futuro vai ser metaverso. Aí eu falei, Luiz, eu obviamente não consigo prever o futuro, mas eu não aposto no metaverso. Para mim, metaverso. Eu falo isso, você pega lives minha, um ano atrás, tem lives no YouTube aqui, falando de metaverso, eu sempre me posicionei como isso é algo passageiro. Isso tem sua aplicabilidade? Tem. Para jogos, tem aplicabilidade. Uhum. Eu acho que para treinamentos muito imersivos, por exemplo, quero pilotar um avião, quero trabalhar numa mineradora, estou trabalhando offshore, alguma coisa assim, pode ter aplicabilidade. Uhum. Mas eu sempre me posicionei como metaverso é algo passageiro. Só não esperava ser tão rápido, Só né? tão rápido. E não, eu achei curioso, Richard, assim, acho que eu comentei contigo lá. A gente olhou todas as palestras do evento e lembre-se, 25 palestras ao mesmo tempo durante 4 dias é palestra de você perder de vista, né? E assim, acho que se tinha uma de metaverso, acho que tinha uma de metaverso, algum corajoso que foi falar de metaverso Que era lá. assim, o metaverso morreu, O agora é meta... IA, né? Só se foi isso, porque Não, ele tentou ali, mas você vê que não assim, a gente nem tem nada para trazer sobre metaverso no sentido de que não foi discutido. Então, se o maior evento, né, de tendências desse setor nosso não está falando mais nada de metaverso, né? Quem somos nós para ó, dizer que eu vou fazer uma pesquisa aqui rapidamente. Vou ter que usar Google porque a pesquisa que eu quero Uhum. né? E só um comentário, Ah, tá ó, chegando mais perguntas. achei aqui. Uhum. Facebook acumula prejuízo de 50 bilhões de reais por causa do metaverso. Bi, tá? Então, espero que se não for 50 bi de prejuízo do Facebook porque apostou no cavalo errado, Uhum. o cavalo certo, e aí isso pode anotar 2023, vocês vão ver se aqui daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, o futuro é inteligência artificial. Uhum. Não tem como voltar atrás, não é uma onda passageira. Eu Uhum. brinco que a inteligência artificial é igual ao seu celular. Imagina o seu celular, o mundo antes de 2007, antes do smartphone e hoje. Né? Hoje o celular é parte de você, ele te faz ser mais produtivo, ele é algo da sua Você vida. consegue se ver sem o seu celular aí. Tem gente que fica com o celular sem bateria, parece que até tá. Não, eu tô nervoso que já tô em 27%. O seu já deve ter acabado, porque você Nossa, usa não, o iPhone. meu tá muito mais aqui, ó. Ah, é? 62. Ah, você carregou antes de vir, não precisei. Bom, iPhone e Android, vamos deixa eu combinar. só. Tô tomando cuidado aqui com o tempo, Ah, né? já bateu nossa hora. Tá chegando mais perguntas pro pessoal, mas só para fechar, nenhuma pergunta fica sem resposta, tá, pessoal? É mais uma questão de tempo aqui. E a gente, ainda essa semana, nosso time do marketing vai mandar um e-mail com a resposta de qualquer pergunta que vocês fizerem. Então, assim, pode mandar pergunta aí. Quem ficou sem resposta aqui ao vivo, a gente responde depois para vocês. Então, podem continuar mandando sem problema nenhum. Perfeito. E Nilson, eu acho que vale a pena a gente. Primeiro, eu acho que tem um resumo aqui, né, para a gente botar na tela do que a gente Então se você conversou hoje. chegou um pouco depois, enfim, mas o time montou. Vocês podem aí, pessoal, a produção colocar aí coloca o resumo aí pra gente. Esse nosso time é muito brabo, hein? A gente Esse colocou time, ó, tá aí aqui, ó. os 3 grandes destaques aí, né, que a gente percebeu. Então a gente foi falando muita coisa, foi um bate-papo aqui, né? A gente foi Pô, já conversando. acabou o tempo, né? Mas assim, os 3 pilares aqui que a gente percebeu que
Se a gente fosse fazer um grande resumão de tanta palestra assim, né, a gente percebeu muito o enfoque em cultura de aprendizagem. O próprio Adam Grant fala muito isso, né, que foi um dos maiores keynote Palestrantes speakers do que eles Noite. falam, né, os palestrantes principais. Parte de engajamento pegando muito. E a gente falou agora, né, esse terceiro pilar. Que é a inteligência artificial. Né? Então, e eu queria só fazer um convite, dois Uhum. convites, na verdade, se a gente puder ir para o próximo, a gente quer convidar vocês para participar do RH Hub. Então, a gente tem um hub chamado RH Hub, que é uma área, se tiver aqui o código QR para colocar, então a gente está colocando aí o código QR, Uhum. logo aqui, aqui, ó. Código QR logo aqui. Se você apontar o seu celular para aí, a gente também manda depois, mas você vai ter acesso ao RH Hub. Esse evento ficará gravado lá, como todos os nossos eventos estão lá. A gravação dessa live, então, assim, ó, quero assistir, não peguei inteira, eu quero assistir de novo, quero mostrar para alguém do time que não pôde ver. Além disso, a Tá gente no tem RH Hub. ferramentas exclusivas para o RH lá, a gente tem treinamentos exclusivos, tem webséries do LearningFlix exclusivos, tem um monte de conteúdo lá para capacitar você. Se a gente, como Revo, se propõe ser revolução da aprendizagem, a única forma de revolucionar verdadeiramente a aprendizagem é trabalhando e capacitando e desenvolvendo quem trabalha com aprendizagem. Então, o RH Hub é um grande portal gratuito, 100% gratuito, para capacitar você que trabalha com RH e você que trabalha com aprendizagem. Então, código QR está aí, podem entrar, podem se cadastrar. E para fechar, o último convite, que é visitar o nosso stand no CBTD. Então, o ATD foi sensacional, mas eu garanto que o CBTD será mais ainda. Não somente por causa da minha presença e do Nilson, né? Apesar que o Nilson nem... Não, brincadeira. Mas vai ter bateria para eu tocar vai lá? ter bateria? Será? Pô, a gente podia falar com o Igor, né? Botar uma banda, botar bateria para você lá. Seria legal. Mas o CBTD será o nosso momento de demonstrar todas as novidades. Pessoal, os maiores lançamentos do Revo acontecem no CBTD. Ano passado tivemos lá com Augusto Cury lançando a Escola de Gestão da Emoção, que foi o maior Foi um sucesso. barulho, né? Foi um barulho. E foi muito sucesso, né? A gente capacitou milhares e milhares de pessoas na área de gestão da emoção. Esse ano, estou me coçando. Pessoal do marketing, posso? Eles não deixam. Não posso contar o que a gente vai lançar, só quem estiver lá ao vivo. Se você não puder ir, mande seu avatar, vai valer a pena, tá? E assim, quer continuar essa conversa, a gente vai estar lá falando mais do que aconteceu na TD e vai mostrar também, né, qual que é o nosso posicionamento sobre tudo isso que a gente conversou, porque a gente não está parado, né, a gente está sempre querendo trazer essas inovações e já implementar, então a gente vai ter novidades lá. Tá? Até onde eu posso falar aqui, então você está mais do que convidado para ir lá no nosso stand e também estaremos lá, né, para a gente poder conversar sobre o que foi a TD, responder, tirar dúvidas, conversar sobre quem que é o próximo metaverso. E aí? Né? E aí? Então, fica o convite aí para quem está nos assistindo. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa live, desse evento pós-ADD, que faz parte da série Revoluciona RH, porque o nosso objetivo não é somente falar de tecnologia e de essas, mas sim revolucionar como um todo. Por isso que a gente trabalha do digital, presencial e híbrido, né? Porque tudo está integrado. E espero que você tenha curtido e a gente se vê no CBTD. É isso, adorei participar aqui também. E fique também atento a quando vai ser o próximo Revoluciona RH, onde a gente traz as novidades. Pessoal, uma boa noite aí, agradecer minha participação também. Obrigado, boa noite e até o CBTD. Até.